educação e eu trabalho com financiamento da educação. Eu analiso os orçamentos das universidades federais do país. E o que eu observo no caso da Universidade Federal do Pará? 90% dos recursos que vêm para a universidade para construir capital ficam centralizados na reitoria, né? E não nas unidades de ensino, que é onde você desenvolve ensino, pesquisa e extensão. Então, você fica todo o tempo numa política de uma gestão que fica... Os gestores das unidades ficam na dependência da reitoria para liberar os recursos, para fazer as obras que lhes interessam. E aí eu digo, nós temos problemas gravíssimos. Por exemplo, em relação às obras, nós tivemos obras que foram realizadas, né, que estão dando maiores problemas da universidade. Quase todos os prédios que foram construídos têm problemas seríssimos de goteira, né, de alagamento, e nós temos problemas como, por exemplo, a decisão sobre a obra. Que obra a gente vai construir para aquele curso? Nós temos o curso de Educação Física que está há 10 anos funcionando na Universidade Federal do Pará e não tem um centro desportivo, por exemplo, para prática. O Conselho Universitário não participa dessas decisões? Não participa. Foi criado desde a gestão passada, né, um chamado Conselho de Administração Superior, CAS, e a decisão é tomada pelo Conselho de Administração Superior, do qual fazem parte apenas os reitores e os pró-reitores. Então, você vê que são obras que são construídas não a partir da necessidade da unidade. A Faculdade de Educação Física precisava do centro desportivo no Campus 3. O que foi feito, depois de muitos anos de luta, quando foi decidido, o reitor chamou a diretora da faculdade e disse, olha, se tu quiseres, é um prédio de 3 andares. Mas nós não precisamos de prédio de sala de aula, nós precisamos do centro desportivo. A piscina não funciona, o ginásio é só buraco, não dá para fazer prática desportiva. Não, mas se você não quiser, o problema é ser, pegar ou largar. A mesma coisa aconteceu com a Faculdade de Música. A Faculdade de Música, precisando de um prédio, não, vai ser este prédio, sem acústica, né, sem condições para que os instrumentos que são necessários ser guardados, né, de forma adequada. Então, é dessa forma que a gestão... Professora, a nossa proposta é diferente. A senhora reitora está propondo um orçamento participativo. Exatamente, e uma mudança na prática da gestão. Nós somos contra essa gestão da política do balcão, que foi a característica do Manesco. A senhora chega no momento de dificuldade econômica no país. Inclusive sobre isso mesmo. Sim. Quer dizer, veja bem, ano passado nós tivemos um corte de 50% de recursos para a capital e nós tivemos um corte de 20% de recursos para custeio. Quando nós procuramos o reitor para discutir onde é que ele ia decidir os cortes, como é que ele ia fazer essa decisão dos cortes, ele disse, já foi decidido pelo Caixa. Nós vamos fazer diferente. Vem recurso para a universidade, onde é a prioridade para nós utilizarmos esse recurso. Quem decide é a comunidade. O que nós estamos com maior necessidade? Eu fui visitar o Hospital Bairro Barreto, eu fiquei escandalizada com o que eu vi. Como é que é um hospital que tem que tratar da saúde, você tem foco de dengue naquele hospital? Os trabalhadores e a população que é atendida não tem água. Não tem água, se você quiser, você tem que comprar água. Então, o nosso hospital universitário, que já foi um hospital de referência no nosso estado e na nossa região, foi sucateado, tá certo? Os trabalhadores, um número muito grande de trabalhadores contratados pela fundação, que não tem direitos trabalhistas como os demais que são da carreira. Então, nós temos muito problema na universidade, não é uma ilha de excelência, como vem sendo colocado aqui, muito pelo contrário, né? E nós temos um problema o que me espanta importante. É que uma entidade, uma organização que tem pessoas esclarecidas, que tem obrigação de terem pessoas esclarecidas, passou todo esse período sem falar nada, calados. O reitor Maneschi, quando foi reeleito, não teve nem concorrente, nem a professora Vera Jacó quis concorrer com ele. E agora, na véspera da eleição, de repente transborda tudo, assim, meio esquisito, professora. Aí é o que eu quero lhe falar, viu, Mauro? Nós, de fato, vimos denunciando, né, cotidianamente o que tem acontecido na universidade. Mas aonde? Para quem? Dentro da própria universidade, fazemos movimentos, estudantes têm ocupado a reitoria por várias vezes, os professores... Veja bem, e as greves que nós temos feito na universidade? Nós tivemos greve em 2012, uma greve fortíssima, com mais de 100 dias. Mas são greves conceituais, não são conceituais, nacionais. não. São nacionais, mas são greves não que são específicas. Só para você ter uma ideia, a greve dos professores, tanto de 2012 como a do ano passado, é por condições dignas de trabalho, não apenas salarial, mas nós estamos reivindicando condições dignas de trabalho. Nós tivemos uma expansão muito grande da universidade no interior, mas vários cursos funcionando sem ter sala de aula. Até hoje nós temos professores que querem sala de aula para dar aula e não tem sala. Como é que o INEP e o MEC conseguem dar conceito 4 para a Universidade Federal do Pará, no índice geral de cursos,
se não tem sala, se não tem todos esses detalhes? Exatamente. Então a senhora está denunciando que o INEP e o MEC têm sido incorretos nessa colocação? Não é por aí. O que eu estou falando porque é o geral da universidade. No geral da universidade, consegue a nota 4, mas nós temos problemas específicos. O geral é feito pelas unidades. Mas não quer dizer pela que soma das unidades. Pela média, né? Mas não quer dizer que todos os cursos são nota 4. Sim, lógico, tá são mais de quase 200 cursos. O nosso curso, por exemplo, de pedagogia, onde eu trabalho, é nota 5. Tá certo? Então, mas você tem cursos com problemas. Sim. Eu não quero te dizer que não está tudo uma maravilha. O que eu quero te dizer é que também tem não está um tsunami como a senhora está Não colocando. está um tsunami. O que eu estou falando não é na qualidade dos cursos. Né? O que eu estou falando é que nós temos... Eu estou dizendo que o contrário que está sendo colocado aqui, que está tudo maravilhoso. Dizer que o interior está uma maravilha é para quem não conhece o histórico do interior. O discurso de oposição tem que ser dessa forma. Se a senhora fosse começar a elogiar aqui, a senhora seria só a quarta candidata da situação. Porque os outros todos já trabalharam com o reitor, já foram não é verdade? A senhora parece que foi a única que nunca olhou para ele, nunca falou com ele. Não, eu sempre falei com ele, tenho diálogo com ele, porque eu fui presidente do nosso sindicato, dos professores, e sempre tive diálogo. O problema nosso é que, de fato, a gente tem que reivindicar aquilo que a gente... Eu trabalho numa instituição que tem 1000 problemas. Quando eu estou te falando dos problemas, eu não estou mentindo a respeito da situação que nós estamos vivendo nos hospitais universitários, né, nos 2 hospitais que estão... Não, eu sei que lá no Barros Barreto, que é referência de câncer, não tem, por exemplo, radioterapia. O governo do estado ia assumir, não assumiu, e até hoje estão todos os pacientes lá sem esse serviço. Nós tivemos um problema, por exemplo, lá no Barros Barreto, que nós acompanhamos pelo nosso sindicato, de uma professora que ela conseguiu, né, com uma indústria farmacêutica, um equipamento para fazer um exame especial. A indústria farmacêutica depositou na conta da universidade R$100 mil, que era para a aquisição deste equipamento, né, e para a adaptação na sala, que era especializada para ser colocado o equipamento. O dinheiro sumiu. Até o ano passado o dinheiro não tinha aparecido. Professora, entrou na conta da universidade. A sua proposta é diminuir o número de campos? Não, muito pelo contrário. Não. Veja bem, a nossa proposta é fortalecer, exatamente nós tornarmos o que está no papel, que é a universidade multicamp, efetivamente ela existir. Por exemplo... São 11 campos. São 12 campos contando Belém, contando Belém, sim. Então, o que nós temos? Atinge 33 municípios. A senhora disse que a situação está difícil, os recursos vão diminuir, então a senhora está pensando em diminuir o número de campos? Não, necessariamente não. O que nós temos que mudar é a forma de distribuição dos recursos. O que eu vi? Numa rubrica só, a rubrica chamada Andifes, que é a rubrica que tem o maior volume de recursos de custeio capital da universidade, para 2016 está previsto R$81 milhões para a universidade, sem contar com o contingenciamento que já veio. Mas R$81 milhões. O que está no plano de gestão orçamentária da universidade? 71 milhões para a reitoria. 10 milhões para todas as unidades que desenvolvem ensino dentro da universidade. Tá certo? Nós vamos mudar essa lógica. Quando você diz não tem recursos, mas os recursos estão sendo centralizados na reitoria. É preciso mudar, inverter isso aí. Nós temos que olhar que a atividade fim da universidade é o ensino, a pesquisa e extensão. Esses têm que ter prioridade, não a atividade meio, que é a parte da administração. O que é que a senhora acha da excelência dos cursos de pós-graduação da Universidade Federal do Pará em detrimento de problemas na graduação? Pois é, esse é um outro problema. Você mesmo está apontando que tem problemas, né? Não, lógico. Veja bem, uma instituição desse tamanho, exatamente, se não tivesse problema nenhum... Nós tivemos uma expansão muito grande dos cursos de pós-graduação, a partir de uma política do governo federal, é importante ressaltar, né? Nós temos uma política da CAPES, os cursos de pós-graduação eles são financiados a partir de custeio, majoritariamente pela CAPES. Ano passado nós tivemos um corte de 75%. Eu sou professora e sou vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação e Educação, né, da minha unidade, né, e tenho acompanhado diretamente esse processo. Então, de fato, nós tivemos um investimento do governo federal, né, que foi muito bem aproveitado pela universidade na pós-graduação, mas, ao mesmo tempo, nós temos um problema sério na graduação, porque você teve uma expansão muito grande também da graduação, especialmente para o interior. Hoje nós temos 50% dos estudantes, né,
da Universidade Federal do Pará de graduação no interior. A nossa universidade ela é a maior universidade do país em número de alunos, em número de alunos de graduação. A senhora não pretende mexer nisso? Não, em hipótese nenhuma. Nós precisamos que a nossa universidade... Mas recursos, a senhora sabe que no momento não virão. Não, mas a nossa luta é para que essa distribuição de recursos seja feita de forma, né, igualitária entre as universidades. Aí a nossa luta não é só local, a nossa luta também é em Brasília, lá na Andifes. Professora, como é que a senhora pretende resolver a fila do restaurante universitário? Esse é um outro problema. Primeiro, construindo outro restaurante universitário em Belém. Segundo, é construindo um restaurante universitário nos campi do interior. Né? Porque se nós somos uma universidade multicamp, tem que ter RU nos campos do interior. A senhora acredita que seja uma obrigação da Universidade Federal do Pará, além de dar o ensino subsidiado, também da alimentação? O ensino não é subsidiado, o ensino ele é gratuito, mas ele já é pago pela população, porque a universidade ela é uma instituição pública, financiada pelo fundo público. A alimentação, porque no momento porque que a política de assistência estudantil, veja bem, quem utiliza-se do restaurante universitário, fundamentalmente, são os estudantes da universidade carentes. Nós temos hoje uma política de cota na universidade, que ingressam estudantes de escola pública, negros, índios, né, os afrodescendentes, os indígenas, são 50% dos estudantes. Você vê que a universidade tem 44 mil alunos de graduação, né? Você tem uma frequência diária na universidade de estudantes de mais de 10 mil, porque metade está no interior. Professora, você tem, desses 10 mil, no mínimo 5 mil estudantes estão precisando de restaurantes. Como eu perguntei para os seus demais concorrentes um problema dos cachorros, a senhora já deve ter uma resposta pronta. Eu perguntei para os 4, né, o que é que a senhora pretende fazer? O canil, acabar com os cachorros, ampliar? O que é que a senhora pretende fazer? Veja bem, esse é um problema que a gente vivencia dentro da universidade, né, que é um problema que não é só da responsabilidade da universidade, porque é um problema que não é só na universidade que tem cães. Nós temos na cidade de Belém toda. Então, há um problema também em relação ao município. A outra questão é como fazer o tratamento desses cães que vem incomodando tanto estudantes como nós, professores, a gente está dando aula e o animal entra, fundamentalmente fazer um trabalho. Nós temos o curso de medicina veterinária em Castanhal e nós temos os nossos vizinhos da UFRA. Então, é fazer parcerias. Me parece que os dois já foram convocados, mas tiraram o time. Eles têm os cães deles também. Eu não vou te dar uma resposta pronta, porque primeiro nós temos que discutir com as pessoas que, de fato, estudam sobre isso, têm especialidade sobre isso, né? Como resolver esse problema. Nós não vamos jogar no Rio, como teve prefeito que já jogou no Rio, né? Não, imagine, de jeito nenhum. Agora, de fato, a gente precisa dar um tratamento, porque, inclusive, nós tivemos cães, né, que estiveram mordendo semana passada. Professora, a previsão que, de acordo com as datas da legislação eleitoral municipal, o reitor deveria sair até o dia 2 de junho. Deveria sair logo, né? Porque ele está atrapalhando um pouco o processo. Se ele sair dia 30 de maio, então a eleição poderia ser dia 29 de junho ou 7 de julho. Está se trabalhando com essas possibilidades, final de junho e primeira semana de julho, porque depois nós vamos ter, de fato, um recesso na universidade. Começar a intensificar a campanha. E aí tem que correr para intensificar a campanha, e eu agradeço, inclusive, de você ter nos dado essa oportunidade de vir aqui, né? Porque nós disputamos um pouco aquela sua enquete, né? Mas, enfim, é fundamental que a gente esteja ganhando o espaço para que a gente possa estar divulgando nossas propostas. Sem sombra de dúvida. Nós queremos fundamentalmente mudar dentro da universidade. Nós vemos que um dos grandes problemas que nós temos na universidade é o modelo de gestão. De fato, implantar uma gestão que escuta a comunidade, que esteja dialogando e compartilhando as decisões, e não ser uma decisão tomada a partir da reitora, né, que é intelectual, que sabe tudo. Não é por aí. Nós temos uma outra forma de compreender o que é uma gestão. Além dessas entrevistas, nós estamos planejando um debate com os 5 candidatos, de repente até no próprio auditório da universidade, ou coisa parecida, bom, mas né? Quando tiver data, quando tiver tudo definido. Né? É muito importante. É tanta coisa acontecendo simultaneamente no Brasil. Veja bem, a universidade ela tem o 3º maior orçamento do Estado. A universidade ela é uma referência na nossa região. Sem dúvida. Então, e há um engajamento que eu fiquei até impressionado. Eu não tinha tanta essa noção do engajamento. É muito interessante. Muito obrigado pela entrevista. Veja bem, mais de 40 mil alunos, nós temos quase 50 mil considerando a pós-graduação. É muita gente, né? Então é preciso, de fato, que a gente dê uma atenção especial para a universidade. É muito bom isso. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, né? E espero contar com o apoio, né, seu e também de todos os seus telespectadores para que possamos ter uma boa votação nessa eleição da universidade e possamos fazer a mudança com ousadia, que é a única chapa com 2 mulheres, viu? Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima semana. Tchau.